Oiê, eu sou a Ana Mark, sou formada em Educação Física, especialista em Psicomotricidade e Psicopedagogia. Psico o quê? A psicopedagogia é até um pouco mais conhecida que a psicomotricidade e eu vim aqui explicar o que é psicomotricidade de uma forma mais leve para pais e mães e leigos entenderem. Bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Vamos lá. A psicomotricidade é uma ciência que estuda o corpo em movimento. É o pensamento transformado em ação. Parece simples? Acho que sim, né? Mas é muito além de apenas brincar, o que é muito conhecido. Ou de apenas um circuito. É muito além de apenas um circuito. Vou explicar aqui. Quem eu estudo e eu sigo muito é um autor chamado Luria. Ele divide a psicomotricidade em três unidades funcionais. Tá, eu falei que eu não ia falar sobre coisas difíceis, né? Me desculpa. Vamos lá, então vamos tentar fazer bem leve. Eu vou falar em ordem as capacidades das unidades psicomotoras do Luria para vocês entenderem que não é apenas um circuito. Ou a psicomotricidade não é apenas escrever. Desde que o bebê nasce, existe psicomotricidade até a terceira idade, ou melhor idade, também há psicomotricidade. No adolescente também dá para desenvolver. Mas eu me especializei desde o bebezinho, desde que nasce, até a fase de alfabetização. 6, 7 anos, até 8 anos, a criança está ainda em fase de alfabetização. E tá tudo bem. O legal é vocês entenderem o que cada fase, o que cada idade é requisitado, pra gente saber o que esperar. Porque é muito ruim você comparar, que aliás não é pra comparar, tá? Criança com criança. Porque existe uma linha tênue que divide cada criança tem seu tempo. Esta frase, cada criança tem seu tempo, tem pessoas que acreditam, e pessoas que não acreditam nada. E tá tudo bem, eu vou explicar o meu ponto de vista. Essa questão de cada criança tem seu tempo. Vamos pensar lá no bebezinho, quando tá mais ou menos com 6 meses. Quando eu digo mais ou menos com 6 meses, é 5 meses e 3 semanas, o bebezinho conseguiu sentar independentemente. Aí a criança tá com 6 meses e 2 semanas, entende que é 1 mês de diferença? Então, 5 meses e 3 semanas, 2, 3 semanas, 6 meses e 2, 3 semanas, é 1 mês de diferença. O bebezinho ainda não sentou. E aí vai comparar, nossa, mas o meu bebê já tem 6 meses e ainda não sentou? Tá tudo bem. Isso que cada criança tem seu tempo. Essas semanas ou até, dependendo do marco motor, 1 mês de diferença, tá tudo bem. Se o bebezinho tá com 8 meses, aí já tem que ser analisado. Tem que procurar um profissional, uma psicomotricista, um fisioterapeuta, pediatra, ortopedista, para auxiliar nesse olhar com o bebê de vocês, tá? Então é legal saber dessas idades, desses marcos motores. Mas o que eu estou aqui para é falar um pouquinho da psicomotricidade. No canal tem cada idade, cada capacidade, tá tudo esmiuçado lá por assuntos muito legais. Mas vamos voltar. Então, a psicomotricidade tem 7 capacidades. Bem completo, né? Vocês vão ver que tudo faz sentido. Vamos lá. As primeiras da primeira unidade psicomotora, a tonicidade e a equilibração. Sim, esse termo existe, mas eu não vou entrar em teoria. A tonicidade, perfil muscular da criança ou do ser humano. Assim como, é uma característica, assim como cor de cabelo, cor de olhos, cor de pele, é uma característica. E tá tudo bem. Existem diversos, vou dar 2 aqui principais que são bem conhecidos. Ou acho que são conhecidos. É o hipotônico e o hipertônico. Isso não quer dizer que um tá certo e um tá errado. Isso quer dizer que tem atividades para serem direcionadas com todos os perfis, tá? Essa é a tonicidade. A equilibração, ela desenvolve o equilíbrio. Existem 2 principais, que é o equilíbrio estático, né, quando atinge a postura bípede, e o equilíbrio dinâmico, quando começa a andar. Mas não é só isso, existem muitas coisas além disso.
Existem muitas brincadeiras que dá para desenvolver esse equilíbrio de diversas maneiras. Vou deixar a parte prática para outro vídeo. Depois disso, e não menos importante, temos noção de corpo, que eu acho importantíssimo, que eu trabalho bastante nas crianças, porque tem criança que não conhece o próprio corpo. O que é essa noção de corpo? Né? Entre imagem, esquema corporal e tantas outras coisas. É a criança conhecer as partes do corpo, conhecer qual posição que está cada parte, qual movimento que cada parte pode fazer, o que o corpo dela é capaz de fazer. E também de saber qual a posição que o corpo tá sem ter que olhar. Né? Então, aqui eu estou sentada de pernas cruzadas. Eu posso falar sem ter que olhar, porque eu tenho isso, né? A propriocepção, que é a capacidade... Eu falando de novo de palavras, tá bom. Essa é a capacidade de saber qual a posição que seu corpo está sem ter que olhar. Tem bastante brincadeira, mas vamos um pouquinho de entender o que é cada parte, depois a gente vai para a prática, que eu adoro uma prática. Temos também a lateralização, exato, que desenvolve a lateralidade, que não é trabalhar ou desenvolver ou exercitar somente um lado do corpo. Tudo que é dois, e os pés e pernas, tem lateralidade e precisam ser trabalhados dos dois lados. Porque a criança tem que ter consciência que ela tem um lado dominante e um lado auxiliar. Como assim, Ana? Quando você abre uma garrafa, não tem uma mão que segura, que é auxiliar, e uma mão que abre, que é a dominante? Quando você escreve, não tem uma mão que escreve e a outra que segura o papel, o caderno, o livro não, que a gente não escreve livro, né? Quando você chuta uma bola, não tem um pé que é de apoio e o outro que dominante que chuta? Quando você vai olhar no buraco de uma fechadura, não tem um olho que fecha e o olho que fica aberto? Se esse não fechar, a capacidade de você não conseguir olhar nesse buraquinho da fechadura é grande. Então, isso que é a lateralidade, é você desenvolver os dois lados do corpo. Aí tem a ver com o lado do cérebro, tem bastante coisa aí, tem bastante teoria por trás. Se você se interessa por teoria, maravilha, me escreve aqui que a gente conversa mais. Mas o meu objetivo é só esclarecer para pais e mães e professores que não conhecem a psicomotricidade o quanto ela é importante. Por isso que eu tô tentando falar de uma forma bem popular, bem leve, tá? Pertinho dessa unidade também, dessa capacidade, pertinho também dessa próxima capacidade, habilidade, né? Tem a organização espaço-temporal, que é a criança se localizar o corpo dela no espaço perante os objetos ou outras pessoas. É muito importante isso, a gente notar que quanto mais pequenininho, né, quanto menorzinho a criança consegue se organizar num espaço macro, numa folha maior. Os brinquedos são maiores para depois ela chegar no pequeno, lá na alfabetização. Por isso que a criança tem que se entender no espaço, se entender no ambiente, para depois ela se entender na carteira. Senão ela não vai conseguir organizar um monte de coisa que tem que ficar em cima da carteira. É o estojo, é o caderno, a apostila, a garrafa de água. Entende que é muita coisa? Então, se ela não conseguir se organizar no macro, como que ela vai se organizar no micro? Num espaço grande, num espaço pequeno? Sobre o tempo, através da brincadeira também dá para desenvolver o tempo. Então, através da brincadeira, a gente estimula todas as coisas, como ontem, hoje, amanhã, de manhã, de tarde, de noite, início, meio e fim. Tem todos esses benefícios também que estão dentro dessa organização espaço-temporal. Aí chegamos à coordenação motora ampla, que a gente consegue desenvolver num circuito, que é muito conhecido já. Vi bastante gente tendo referência da psicomotricidade como um circuito. Faz um circuito aí. Psicomotricidade não é só circuito. Tem um vídeo aqui falando. Mas vamos lá. A coordenação motora ampla é a coordenação, é a união de todas essas capacidades anteriores que eu falei em um planejamento motor.
Como assim? Vamos trazer para a realidade. Um atleta de corrida de obstáculos ou um salto em distância. Você conhece essa modalidade? Vou tentar explicar. Em uma pista, o atleta corre, aí ele tem que dar 2 ou 3 passos no máximo, bem grandões. O último passo ele não pode tocar em uma faixa branca, uma grossa assim. Quando tem Olimpíadas, a câmera foca direitinho para ver se pisou ou não pode nem uma pontinha. Aí ele pula muito alto, tenta toda a sua envergadura, isso tem treinamento, né? Mas para saltar o mais longe que ele conseguir naquela caixa de areia. Entende que isso tem um planejamento motor? Mais uma vez, é treinado isso, mas ele precisa, antes de começar, ele precisa planejar. Que ele vai correr, qual a intensidade que ele vai colocar, quais os músculos ele tem que requisitar para dar aqueles passos, para não tocar na linha branca e para saltar. Entendeu? Tem um grande planejamento motor. Assim como num circuito, quando coloca, sobe em um objeto, faz zigue-zague no cone, dá uma cambalhota e anda em cima da linha. É um planejamento de coordenação motora ampla, um planejamento motor com grandes grupos musculares. Mas para ele conseguir fazer, ele ou ela, tá? A criança, conseguir fazer todos esses exercícios, você entende que tem que ter adquirido tudo aquilo que eu falei antes? É verdade, né? Então, isso tem que ser trabalhado de uma forma individual de capacidade. Aqui eu falo de um desenvolvimento para todas as crianças, tá? E aí vocês vão adaptando apenas algumas coisas aí na casa de vocês. As crianças atípicas, elas têm que ter um olhar individualizado, mas também dá para trabalhar com as brincadeiras que eu ensino aqui. Então, se você não sabe o que fazer em casa, tem um monte de brincadeira no canal. Corre lá e sobe, que vai ter bastante e vai ter muito mais depois, tá? E depois da coordenação motora ampla e também, não menos importante, tem a coordenação motora fina, que ela é conhecida como escrever. E tenho que contar que não é apenas escrever. A coordenação motora fina é uma coordenação de pequenos grupos musculares. Coordenação motora fina ou praxia distal. Também pode ter. Tô falando de novo de termos. Gente, eu preciso falar, porque se vocês escutam por aí, vocês vão já saber falar: é isso que a Ana ensina, é isso que é psicomotricidade. Vamos divulgar esse nome que muita gente não sabe nem falar, né? Mas eu vou ensinar. Então, a coordenação motora fina é uma coordenação de pequenos grupos musculares. E não tem apenas nas mãos. Temos nos pezinhos também. Acreditem. E temos na face também. Vamos lá. Nas mãos, é muito conhecida, né? Não é só a pinça, tá, gente? Não é só escrever. Tem todo um desenvolvimento. Você tem que saber, a criança, tem que saber a função de todos os dedinhos, que temos polegar opositor, todos os movimentos que essa mão pode fazer, assim como o pé. Sabia que o pé também tem apreensão plantar? Pouquíssimas pessoas usam. E quando desenvolvem essa habilidade, falam: nossa, parece que o pé dela é a mão. É só desenvolver, é coordenação motora fina também. E na face, né, no rosto, a coordenação motora fina é dessas expressões da emoção. Tudo que a gente faz de emoções, a gente também está estimulando pequenos grupos musculares. Gostaram de tudo isso? Muito brevemente, essa é a psicomotricidade. Da teoria tem muito mais coisas. Eu poderia ficar aqui falando de coordenação motora fina por mais 3 horas, que a gente ia ter papo para coordenação motora fina. Mas eu decidi separar em pequenos vídeos. Então esse aqui foi apenas uma introdução de quem sou eu, de onde eu vim e o que eu faço. Qual é a base que eu tenho para as brincadeiras, do método que eu criei para desenvolver as crianças. Um método com pouco material ou nenhum material. Da importância da brincadeira para desenvolver essas crianças.
Então fica aqui o meu agradecimento. Até o próximo vídeo. E se você gostou, deixa um like. Deixa o seu like que o YouTube vai mostrar para mais gente. Eu vou ajudar muito mais gente. Até a próxima. Tchau.